Pra mim é muito difícil falar de O Auto da Compadecida sem comentar da importância que esse filme tem pra mim, principalmente porque o filme original, né, a minissérie original, foi um filme que eu assisti muitas e muitas vezes, geralmente com familiares. Eu tenho memórias até hoje muito vívidas de estar assistindo esse filme com minha avó, que eu tenho uma herança nordestina, né, o pessoal que veio ali de João Pessoa, que também Taperoá se passa na Paraíba, então eu tenho muito essa memória afetiva e esse laço realmente construído com o filme. Então, quando eu vi que ia ter um Auto da Compadecida 2, eu fiquei um pouco receoso, ao mesmo tempo eu fiquei empolgado, porque eu iria voltar a ver esses personagens que eu amo tanto do nosso cinema brasileiro. Acredito que João Grilo e Chicó sejam dois dos melhores personagens que a gente já tem aqui da nossa cultura. Por mais que eu tivesse alguns receios, eu acredito que nada ali se igualava à minha vontade de rever esses personagens. E o fato é que o Auto da Compadecida 2 é um filme que me gerou alguns sentimentos mistos e até mesmo conflitantes em alguns momentos. Isso porque, quando eu saí do filme, eu nunca conseguia colocar ali em palavras o que eu realmente tinha achado sobre o filme, porque pra mim ele é um filme que ele acerta e erra na mesma medida. Então, sempre que eu me via curtindo bastante o filme, sempre que eu pegava algum aspecto da continuação que me brilhava mais os olhos e eu tava gostando demais, parecia que o filme ele acabava errando algum ponto que me trazia de novo para um sentimento mais neutro. E aí, quando eu tava começando a estranhar demais esse filme, ele acertava algo muito bom que eu me pegava gostando bastante. E meio que essa foi minha experiência até o final do filme. Sempre eu gostava e desgostava, às vezes até mesmo do mesmo aspecto, o que gerou um sentimento quase controverso em mim durante vários momentos, como por exemplo o sentimento que eu tive com a direção de arte dessa sequência, que é uma direção de arte que ela brinca com o senso teatral, né? Todo o cenário parece um cenário retirado do teatro. A igreja de Taperoá, ela é assim, ela é literalmente cartunesca, ela é caricata. E por mais que eu tenha conseguido enxergar um ponto positivo nisso, afinal de contas, ele tem um legado muito atrelado aos palcos, né, ao teatro, então faz sentido essa decisão na direção de arte, e isso me agradou. Ao mesmo tempo, isso não me agradava completamente, isso me desagradava porque o primeiro filme ele já tinha uma identidade muito fixa e trazia esse ar um pouco mais realista, né, um pouco mais real, enquanto o novo ele traz a mesma ideia de uma forma quase caricata. E aí isso vai pegando e se conversando com outros aspectos do filme, onde a gente vê que o Auto da Compadecida 2 ele fica ali entre uma homenagem muito sincera ao primeiro filme e à obra do Suassuna, mas também uma quase refilmagem em alguns aspectos, uma repetição que às vezes não dá pra escapar e outras vezes parece que é um pouco problemática, mas sempre gerando esse sentimento meio misto e ao mesmo tempo conseguindo elevar um pouco o jogo ao trabalhar como uma sequência a metalinguagem que ele consegue abraçar aqui e que meio que não tinha tanto espaço para fazer isso no primeiro, já que agora ele usa essa metalinguagem até mesmo para olhar para o primeiro filme com esse olhar um pouco mais de homenagem, um pouco mais como essa referência. Então eu acho isso muito legal, por exemplo, como ele usa essa metalinguagem para abraçar a cultura nordestina, né? O próprio Chicó, ele parece que tá fazendo às vezes do Suassuna, quando ele tá usando a poesia, o cordel, para contar a história de João Grilo. E ao mesmo tempo essa metalinguagem ela vai se aplicando à sequência quando ela se permite recontar a história do primeiro filme, seja ali nos palcos, né, quando eles estão reencenando o que aconteceu, né, a história de João Grilo, a vida, morte e ressurreição de João Grilo, mas também quando eles realmente precisam olhar para isso de uma forma a meio que reciclar algumas ideias e até mesmo reencenar momentos de uma maneira um pouco mais direta. E aqui eu tô tentando evitar um pouco os spoilers, mas uma coisa que não tem como não falar é que a gente sim vai ter uma cena da Compadecida, então a gente já percebe de cara que esse filme vai precisar repetir algumas coisas do anterior. Mas bora falar aí de O Auto da Compadecida 2, filme dirigido pelo Guel Arraes e pela Flávia Lacerda. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita já pra se inscrever se você é novo por aqui e deixa um like nesse vídeo que me ajuda bastante. Eu tô sempre falando de cinema, lançamento nas telonas, lançamento nos streamings, agora já partindo aí também para a cobertura da temporada de premiações. Se você tá curtindo esse conteúdo e gosta também de séries, que eu também falo bastante lá nas minhas outras redes sociais, já aproveita para me seguir. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo e bora lá. 20 anos após a história do primeiro filme, João Grilo, interpretado por Matheus Nastergalli, retorna a Taperoá, onde encontra seu melhor amigo Chicó, interpretado por Selton Mello. Juntos, a dupla vai tentar ganhar um dinheiro e tirar a barriga da miséria ao aproveitar a fama do Grilo conquistada após ele supostamente ressuscitar
enquanto lidam com duas figuras locais interessadas em usá-lo para alavancar suas carreiras políticas. Uma das melhores coisas de O Auto da Compadecida 2, como eu falei, é realmente a gente ter a chance de reencontrar esses personagens 25 anos depois. São personagens que são muito marcados na nossa cultura, que quem assistiu o filme, independente de ter visto há muito tempo atrás ou mais recentemente, acaba se apegando, porque o João Grilo e o Chicó, eles são personagens assim, são muito fáceis da gente se apegar, são muito fáceis da gente gostar deles, pela história deles, pela forma como o Auto da Compadecida é esse filme hilário, esse filme muito engraçado, e que conta uma história realmente muito gostosa de assistir e reassistir. Então, eu fiquei muito empolgado pra reencontrar esses personagens, e eu acredito que os atores também. E foi uma das coisas que eu até, novamente, eu também tive esses sentimentos mistos, porque, por exemplo, o Matheus Nastergalli, quando ele reencontra ali o seu João Grilo, logo na primeira cena, eu, particularmente, eu consegui já encontrar o João Grilo que eu me lembrava de 25 anos atrás, né? O João Grilo que eu deixei pra trás lá no Alto da Compadecida, e que eu amo esse personagem. Já o Selton Mello, eu senti que ele teve um pouquinho mais de dificuldades pra reencontrar o Chicó, porque particularmente eu senti que o Chicó do Alto da Compadecida 2 é um pouco diferente do Chicó que eu me lembro lá do Alto da Compadecida. É algo que eu notei até na cadência da fala do Selton Mello, que dá um tom pro Chicó um pouco mais esperto, um pouco mais assim, quase malandro, e que particularmente me lembra muito mais o Selton Mello como Leléu em Lisbela e Prisioneiro do que o Selton como o próprio Chicó no Alto da Compadecida. Isso é uma coisa muito minha, isso é uma sensação que eu tive, mas eu acho que o Selton ele acaba reencontrando bem o Chicó em dado momento do filme, onde ele reencontra a Rosinha, da Virginia Cavendish, que faz aí parte desse trio de protagonistas que retorna do primeiro filme. E aí eu sinto que quando o Selton Mello tá ali interpretando junto com a Virginia, eles ali como Chicó e Rosinha, eles conseguem realmente se encontrar muito bem, e até traz o Chicó mais pro tom que eu me lembro do Alto da Compadecida original. E é claro que eu fiquei muito feliz de ver o João Grilo, de ver o Chicó, de ver a Rosinha. São personagens que eu guardo muito carinho, mas, assim, uma coisa que eu lembro muito também do Alto da Compadecida original são os coadjuvantes, né? O padeiro, a mulher do padeiro, Dona Dora, o padre, o bispo. Todos esses são personagens que não apenas são muito marcantes e também muito hilários, mas eles são personagens importantes pra trama. Então eu tava curioso pra saber como os novos personagens eles seriam utilizados aqui, qual seria o impacto desses novos personagens. E claro, se eles seriam tão bons quanto os originais. E aqui eu já sinto que é um dos grandes problemas de O Alto da Compadecida 2, porque os novos personagens, eles, apesar de serem legais, né, a gente tem a Fabiola Nascimento, que é uma ótima atriz, a gente tem o Eduardo Stablish também, que é um ator que vem se destacando, vem cada vez mais sendo consolidado como esse grande ator dramático e cômico aqui do Brasil. Eles acabam interpretando personagens que, apesar de serem engraçadinhos, eles não têm o mesmo impacto, ou porque eles estão repetindo funções narrativas dos personagens do filme anterior, ou simplesmente porque eles não são tão engraçados quanto os personagens coadjuvantes do filme anterior. E isso acaba pegando bastante porque, pra mim, O Alto da Compadecida é um dos filmes mais engraçados que eu vi na minha vida. É um filme que eu pego uma cena e eu fico gargalhando por horas. E aqui em O Alto da Compadecida 2 eu não ri tanto quanto eu ri no primeiro. E, inclusive, eu assisti o filme 2 vezes, eu tive a chance de ver o filme tanto na cabine de imprensa, quanto na CCXP, numa sessão que eles fizeram pro público da CCXP, e em nenhuma das vezes eu senti que o público tava tão envolvido assim, no sentido de tá dando tanta risada quanto eu acredito que eles dariam no primeiro filme. Então eu senti que o Auto da Compadecida 2 ele tem até esse ponto cômico um pouco mais incômodo pra mim, de não ser tão engraçado quanto eu gostaria que ele fosse. E a exceção dos coadjuvantes é o personagem do Luiz Miranda, o Antônio do Amor. Esse sim, pra mim, foi um coadjuvante favorito de O Auto da Compadecida 2. Um personagem que ele entra em cena, eu já comecei a dar risadinhas, assim, já comecei a achar ele meio engraçado. Mas aí é o cara que ele consegue trazer um timing cômico legal, consegue trazer umas tiradas que são realmente mais inspiradas, muito engraçadas. Apesar do ator colocar muito do próprio tipo de humor em cena, a gente nota como isso acaba encaixando muito bem em O Auto da Compadecida 2 e acaba se tornando um dos personagens mais engraçados da sequência. E aí, como eu falei, O Auto da Compadecida 2 ele tem essa questão muito de ser um filme bem teatral, né? Algo que acaba combinando com o legado de O Alto, mas que causa certa estranheza. Esse ponto teatral, ele não é só referente aos cenários, referente ao céu, referente a questão da direção de arte, mas também até a direção de atores. Você nota que os atores, a forma como eles falam, a forma como eles são posicionados no plano, é muito teatral, é muito ligado ali com a arte do teatro, o que de certa forma
causa um estranhamento, mas ao mesmo tempo também tem a sua beleza e também dá um charme próprio pra obra, né? Acaba que afasta um pouco o Alto da Compadecida 2 do original, causa essa estranheza, mas também tem o seu mérito, e isso novamente entra no que eu falei dos sentimentos mistos. Eu consigo gostar e ao mesmo tempo achar problemas nisso, o que me dá esse sentimento meio controverso de estou gostando e desgostando ao mesmo tempo do mesmo aspecto do filme. Em contrapartida, teve algo que eu simplesmente gostei, e eu acho que talvez esse seja um dos maiores méritos de O Alto da Compadecida 2, que é a forma como ele abraça de uma maneira muito apaixonada toda essa herança nordestina que ele tem. Então aqui, desde a questão do cordel, que é uma coisa que está presente no filme, literalmente, né, a literatura de cordel está presente no filme, literalmente, quando o personagem ele traz os cordéis falando sobre a vida e morte e ressurreição de João Grilo, mas também com toda a questão da poesia, que nada mais é do que a mentira artisticamente aceita. Então a gente tem o Chicó, que é o nosso mentiroso do filme, mas que também faz às vezes de poeta, o que brinca, como eu falei, com essa questão da metalinguagem, né? Parece que a gente tá vendo o próprio Suassuna em tela, mas também ajuda esse filme a abraçar de uma forma muito apaixonada toda a herança nordestina, que também se aplica em alguns momentos um pouco mais dramáticos, como toda a questão do João Grilo saindo do sertão, tentando sobreviver na capital. E aí o que dá pra ver como isso reflete a jornada de muitas pessoas que fizeram algo parecido, né? Tudo isso é colocado de uma forma bem tocante, bem sincera, muito honesta e muito bonita no filme. E eu acho que acaba elevando bastante todo o trabalho de Alto da Compadecida 2. Fica claro, como eu falei, com vários méritos, mas também com seus pecados. E aí eu queria falar bastante daquela que redime todos os pecados, que é obviamente a Compadecida, já que quando ela entra em tela, agora interpretada pela Thaís Araújo, o filme, ele, pra mim, ganha muito, assim. Acaba que cresce bastante justamente nessa cena, que ela guarda algumas boas sacadinhas, ao mesmo tempo que faz aquela devida homenagem para nossa Fernanda Montenegro, ao passo que introduz a Compadecida, interpretada pela Thaís Araújo, que tá aqui com diálogos lindíssimos, que tá com uma ótima interpretação, uma ótima presença de cena, e que acaba jogando, né, realçando ali toda a beleza de O Alto da Compadecida. É aqui também que a gente nota como o filme não tinha necessariamente como escapar de certas repetições, mas sempre que ele consegue lidar com isso de uma forma um pouco mais criativa, como é no caso nessa cena, em um aspecto ali relacionado ao Deus e ao diabo, a gente vê como eles conseguem trazer um trabalho que é bastante interessante, que é bem bonito e que ao mesmo tempo consegue lidar com a homenagem, ao mesmo tempo que eles precisam lidar com essa repetição que não tinha como escapar. Afinal de contas, como é que a gente consegue ter um Alto da Compadecida 2 sem a Compadecida? É meio impossível. Foi nesse momento que esse filme, que estava sendo bem divisível pra mim, ele acaba pendendo um pouco mais pro positivo. Eu tenho esses sentimentos mistos e eu tenho alguns conflitos internos com o Alto da Compadecida 2. Como eu falei, a questão da direção de arte me pegou bastante, porque eu estranhei durante o filme inteiro. Apesar de eu entender a ideia, de eu até gostar da ideia, eu não consegui evitar estranhar. E esse filme, ele acaba tendo esse sentimento esquisito, ao mesmo tempo que, sim, no final das contas, eu acho que o saldo é positivo. Então, para o Alto da Compadecida 2, nota 6. No final das contas, ele é um filme que não tinha como ele evitar totalmente usar a nostalgia, né? E também pra que evitar? Se ele tem isso pra ajudar a caminhada dele, tudo bem. Ele usa bem a nostalgia, ele precisa lidar com uma repetição da qual ele não pode escapar, e ao mesmo tempo ele tenta usar a metalinguagem e a paixão pela herança nordestina pra conseguir se sobressair diante de alguns probleminhas. No final das contas, é um filme que, mesmo com esses problemas, ele consegue fazer rir, ele consegue emocionar. E como? Não sei. Só sei que foi assim. Mas é um filme pra gente ver nossos artistas brilharem, o que é sempre bom, como por exemplo é o caso do Ainda Estou Aqui, que é o filme brasileiro que mais fez barulho esse ano e que os nossos artistas estão brilhando demais. E ao mesmo tempo é uma dessas continuações que a gente dá uma suspeita e aí a gente vai conferir pra gente saber se vai nos agradar ou não, como foi o caso, por exemplo, de Estômago 2, O Poderoso Chefe, que deu sequência a um dos meus filmes favoritos do cinema brasileiro. Mas e aí, você já assistiu o Alto da Compadecida 2? Comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.